Fica, então, para os pais e também para a família e para toda a igreja, né, essa grande responsabilidade que nós temos de acompanhar o Levi, de estar ao lado dele e de poder, de todas as formas, estarmos testemunhando a respeito do Senhor Jesus Cristo, mostrando na nossa vida nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele veja no nosso testemunho, muito obrigado, para que Ele veja no nosso testemunho, no nosso caminhar, o nosso compromisso com Cristo Jesus. Então, aproveitando essa oportunidade, aproveitando essa circunstância de dedicação, eu gostaria que nessa noite nós pensemos por algum tempo nessa responsabilidade, nessa grande responsabilidade, nessa importante responsabilidade, mas também nesse privilégio que é o nosso papel na criação dos nossos filhos. E embora eu vou falar isso mais diretamente para o Eduardo e para a Cassiane, na verdade eu estou compartilhando e estou trazendo isso para todos nós. E nós queremos olhar para a palavra de Deus em relação a este dever e a esse privilégio tão importante que nós temos na criação dos nossos filhos. Talvez alguns aqui podem pensar que não precisam ouvir a respeito disso. Talvez alguns pensem que pelos anos de experiência, aí pelos filhos que já têm, que já criaram, enfim, que não precisam mais de conselhos em relação a este tema. Mas eu diria que nós precisamos nos lembrar, todos nós nunca podemos pensar que nós não precisamos de advertências, que nós não precisamos da sábia instrução da palavra de Deus, que nós não precisamos ouvir o que Deus tem a dizer a esse respeito na sua santa palavra. Então eu quero aproveitar a oportunidade aqui de dedicação do Levi ao Senhor, e eu quero falar sobre o seguinte tema: quando os pais falham. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de pais que falharam. E nós não só temos o exemplo deles, como nós também temos aí as consequências dessas falhas na vida dos seus filhos. Então, nós vamos olhar para algumas dessas experiências hoje à noite, não todas, logicamente, eu selecionei algumas, e nós vamos olhar para esses registros com o objetivo de estarmos aprendendo. Então, nós que somos pais temos que estar aprendendo. Os futuros pais que estão aqui devem estar aprendendo a esse respeito. Nós devemos aprender com esses registros das Escrituras Sagradas para que nós não cometamos falhas como essas. Quais seriam algumas dessas falhas? Olhando aí para alguns personagens da Bíblia, nós descobrimos, primeiramente, que pais que falham na atenção que deveriam dar aos seus filhos, criam indivíduos sem referência. Às vezes nós não damos atenção aos nossos filhos. E isso pode acontecer por causa do nosso trabalho, isso pode acontecer por causa de entretenimentos, divertimentos aos quais nós achamos que nós precisamos ter. Às vezes isso pode acontecer por causa de preocupações.
Às vezes isso pode acontecer porque nós assumimos muitas responsabilidades irresponsavelmente. E por causa disso e de outras razões, às vezes os pais não dão aos filhos a atenção que eles merecem e que eles precisam. Na Bíblia nós temos o exemplo de um pai que certamente ele não dedicou a atenção que os seus filhos precisavam ter da parte dele. E eu estou falando aqui do rei Davi. O rei Davi, nós conhecemos através do testemunho das Escrituras, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas na questão aí da sua família e dos seus filhos, ele teve muitos erros, muitas falhas. Davi era alguém que tinha inúmeras esposas, ele estava ocupado com elas, ele estava ocupado com as guerras, ele estava ocupado com a expansão do seu reino, ele estava ocupado com as construções, ele tinha muitas preocupações na sua mente, no seu coração. Agora, uma coisa eu posso garantir a vocês: Davi não deve ter dado a atenção que os seus filhos precisavam ter dele. Como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia relata para nós coisas horríveis feitas por alguns dos seus filhos. Coisas gravíssimas. Um deles até se diz: não se faz tal loucura em Israel. Um dos filhos de Davi se chamava Aminon. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia aí, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Capítulo 13. Vamos começar a leitura aqui no versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Começando no versículo 1. Absalão, filho de Davi, anotem isso, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela o sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon preparar algo para ele comer.
Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei, e ele permitirá que você se case comigo. Mas Aminon não quis ouvi-la. E como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo. E seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Aminon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Você consegue perceber o que se desenrolou aqui? Aminon, ele se apaixonou por sua meia-irmã, ou seja, ela era filho do seu próprio pai Davi, mas era de uma mãe diferente. E aí, aqui no relato, Aminon, ele trama aí uma forma de atrair a sua irmã para a sua casa. E ele pede ao seu pai Davi que enviasse a sua irmã Tamar para fazer comida para ele. E então ele alega que ele está doente, e o seu pai Davi manda a menina para lá, para ajudar o filho. Tamar vai até a casa de Aminon, ela faz aquilo que haviam pedido a ela, e então o que acontece? Ela é violentada pelo seu irmão. Ele comete essa loucura. E depois disso, o que acontece? Ele dispensa ela. E diz o texto aqui que ele diz para ela que ele tinha nojo dela. Diz que este nojo é maior do que a paixão que ele sentia por ela antes. Aminon, filho de Davi. Mais tarde, Aminon, filho de Davi, ele foi assassinado pelo seu irmão, por Absalão, seu meio-irmão. E Absalão, ele assassinou Aminon por vingança, porque Tamar era irmã de Absalão. Nós vamos ver isso mais tarde. Então, sem referência aí para a sua vida, Aminon, ele se tornou nisso aí. No caso, ele se tornou um estuprador. Quando os pais não acompanham seus filhos, quando os pais não dão atenção aos seus filhos, quando pais crentes não pastoreiam os seus filhos, grandes falhas podem acontecer no caráter dos seus filhos. Corações rebeldes podem se desenvolver, corações criminosos, malignos, inclinados para todo tipo de mal, mau caratismo. Essas coisas podem acontecer com os filhos que não possuem a atenção dos pais nos seus lares. Então, nós precisamos pensar muito seriamente nisso. E se for o caso,
Se isso estiver acontecendo, nós precisamos mudar de atitudes. Nós não podemos criar indivíduos sem referências morais, éticas e espirituais. E isso vai acontecer simplesmente se eu, pai, se você, pai, se nós, pais, não estivermos por perto dos nossos filhos, para ensiná-los, para acompanhá-los, para pastoreá-los, para conversar com eles, para protegê-los. Também nós descobrimos que pais que falham no exemplo que eles deveriam dar aí aos filhos, eles podem estar criando possíveis perdedores e fracassados. Andando um pouco mais aí na história bíblica, nós vamos chegar a Salomão, outro filho de Davi. E eu creio que a maioria de nós, se não todos nós, conhecemos Salomão pela sua sabedoria. É dito que ele é o homem mais sábio que já nasceu nesse planeta, depois de Jesus Cristo. Muita sabedoria. Mas no decorrer da sua vida, Salomão ele começou a se desviar de tudo aquilo que Deus havia dito. Então agora olhe comigo aí no livro de 1 Reis, no capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 1 a 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Começando no versículo 1. Olha só, Salomão era filho de Davi também. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois elas desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E o que elas fizeram? Elas desviaram o seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Então, o que nós temos aqui? O rei Salomão, filho de Davi, e ele começou a se casar aí com muitas mulheres, e diz aqui o registro que eram mulheres de povos com religiões pagãs. Então, nesse sentido, ele contrariou aí a ordem de Deus, e ele ainda se dedicava a construir templos para os deuses das suas esposas. Agora eu pergunto, será que Salomão, ele podia dar um bom exemplo para os seus filhos? Diz o texto aí que ele possuía 700 esposas, 300 concubinas. Ou seja, uma esposa de Salomão, ela só voltaria a dormir com ele 2 anos e meio depois. Então, um pai como Salomão, aí preocupado com as suas riquezas, preocupado com a sua glória, preocupado aí com as suas esposas idólatras, ele não podia dar um bom exemplo para os seus filhos.
Agora eu sei aí que nenhum homem hoje vai chegar perto do recorde de Salomão com relação ao número de mulheres em sua vida. Mas homens, vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, prestem muita atenção nisso. Se você não for um exemplo de fidelidade, de honestidade, de santidade, você vai gerar grandes dores na sua família. Você vai criar um Roboão em sua família. Sabe quem foi Roboão? Roboão, ele foi um dos filhos de Salomão. E ele sucedeu aí Salomão no trono. E conta o relato bíblico que Roboão, ele foi tão arrogante, ele foi tão perverso, que ele acabou dividindo o reino de Israel para sempre. Você está aí no primeiro livro de Reis, capítulo 12, começando no versículo 1. Primeiro livro de Reis 12, começando no versículo 1. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão, e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivie a carga pesada de trabalho e de impostos altos que o seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos, leais. Roboão respondeu: Dei-me 3 dias para pensar. Depois voltem para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor tiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos, leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que o seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Diga a eles: meu dedo mindinho, é mais grosso que a cintura de meu pai. Se meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Então aqui, quando os líderes do povo pediram para que Roboão facilitasse aí a vida do povo com cargas de impostos menores, o que ele disse? Seguindo o conselho dos mais jovens, ele disse assim, o meu mindinho, ele é mais grosso que a cintura do meu pai. E então ele aumentou a carga de impostos sobre o povo, aumentou a carga de trabalho sobre eles. E o desfecho dessa história é que Israel se desagregou,
se dividiu. Então sabe o que esse Roboão era? Ele era um perdedor arrogante. Agora pergunta para nós: onde estava Salomão, que não viu em que o seu filho e o seu sucessor estava se tornando? Onde estava Salomão? Ele estava preocupado com as mulheres? Ele estava preocupado com o dinheiro? Ele estava preocupado com a sua glória? Ele estava dando mau exemplo e por isso ele nem percebeu em que o seu filho Roboão estava se tornando. Mais um exemplo ainda na vida de Davi. Pais que falham no seu papel dentro do lar, eles estão criando possíveis inimigos. Davi, ele não foi um exemplo de pai. Nós já sabemos disso. Aminon, um dos seus filhos, estuprou aí a sua própria irmã. Absalão, outro dos seus filhos, matou o seu irmão, Aminon. Mas além disso, este filho aí, Absalão, ele se tornou um grande inimigo do seu pai. Na verdade, um grande traidor. Voltando lá para o livro de 2 Samuel, no capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Começando no versículo 1. 2 Samuel 15, versículo 1. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça, e desse modo ele ia conquistando o coração de todos em Israel. Passados 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Gesur, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei, vai e cumpra o seu voto. O rei, no caso, seu pai. Vai e cumpra o seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Logo um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então, devemos fugir de imediato, ou será tarde demais, disse Davi a seus conselheiros. Rápido! Se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos
e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem o nosso apoio, responderam seus conselheiros, faça o que lhes parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos os que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi a sua guarda pessoal e 600 homens de Gade. Estão percebendo? Quem era esse? Absalão. Ele era outro filho de Davi. O que ele fez? Ele convocou aí os soldados para enfrentar o rei. Ele queria tomar o trono do seu pai. Agora Davi, ele amava muito o seu filho Absalão. E posteriormente, nós não temos tempo de olhar aqui, mas posteriormente Absalão foi morto pelos soldados de Davi. E quando Davi ficou sabendo disso, ele chorou muito, muito pela morte de Absalão. E ele dizia: Absalão, Absalão, meu filho morreu. Absalão, Absalão está morto. Aquela cena foi tão chocante que os soldados de Davi, eles ficaram completamente desmotivados diante desta cena, a tal ponto que o seu comandante principal teve que advertir ao rei. Absalão, assim como Amnon, ele foi produto de um pai que certamente não acompanhou o seu filho. E tem outro filho de Davi ainda, e esse se chama Adonias. Se sair no livro, não, se não está aí, venha comigo para 1 Reis novamente, capítulo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Outro filho de Davi, Adonias. O rei Davi estava muito idoso e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e a encontraram. E encontraram Abisague de Sunem e a levaram ao rei. A jovem muito bela passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai, agora notem o seguinte: seu pai nunca o havia disciplinado. Nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Qual é o plano? Tomar o trono, usurpar o trono. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias.
Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos e outros filhos do rei e todos os homens de Judá, oficiais do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então o que aconteceu aqui? Adonias, outro filho do rei Davi, esse aí, ele tentou roubar o trono do seu pai. Ele era um usurpador do trono. Nós não temos tempo de ler aqui, mas o rei Davi ali, já no seu leito de morte, ele precisou ungir Salomão como rei às pressas, porque Adonias estava tomando o trono. Eu fico imaginando se o rei Davi, se ele tivesse aí ficado apenas com a sua primeira esposa, se ele tivesse aí dedicado atenção integral aos seus filhos com ela, quanta dor de cabeça ele teria evitado. Quanto mal teria evitado chegar à sua casa. Ok, mas para a gente não ficar aí só nos exemplos negativos, eu queria mostrar agora um exemplo positivo, um exemplo piedoso, de um homem piedoso, temente a Deus. E isso aí nós encontramos no Novo Testamento, e através da vida deste homem aqui, eu quero dizer que pais que cumprem o seu papel no seu lar, que honram as responsabilidades que Deus lhes deu dentro do lar, esses pais, eles permitem aí a manifestação da glória de Deus na vida da sua família, na vida dos seus filhos e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. E eu quero falar agora, rapidamente, aí, de um pai cujos filhos viam o exemplo desse pai. E eles viam aí esse pai orando, eles viam aí esse pai cantando louvores a Deus, eles viam esse pai dando esmolas, eles viam esse pai fazendo aí o bem ao próximo, eles viam este pai respeitando a sua esposa, eles viam este pai aí dando testemunho da sua fé no seu trabalho. Eu estou falando de um homem que está descrito lá em Atos capítulo 10, versículos 1 a 8. E eu quero falar um pouquinho a respeito de Cornélio. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, começando aí no versículo 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto. Era um homem temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3h, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, e temeroso aqui não é que ele tinha medo, que ele era temente a Deus. Temeroso, Cornélio fixou seu olhar no anjo e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas
subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Então, Cornélio, ele é descrito aqui como um homem temente a Deus. Ele é descrito aqui como alguém devoto. Ele tinha um exemplo de vida. E, em um certo dia, ele teve aí uma visão. E ele foi instruído nesta visão a mandar chamar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava numa outra cidade, ali perto, na cidade de Jope. Então, ele encarrega alguns soldados, faz uma comitiva, eles vão até Jope e eles trazem Pedro sobre escolta até a casa de Cornélio. Cornélio era um comandante da guarda romana. Uma outra tradução diz que ele era um centurião. Isso significa que ele era um comandante de uma centúria. E centúria era um grupo formado por 100 homens. Então ele tinha ao seu comando, quantos homens? 100 homens. 100 soldados estavam sob sua responsabilidade. Então, eles vão lá, eles conversam com Pedro. Simultaneamente, Pedro também tem uma visão. Pedro, então, recebe os soldados, eles explicam o que estava acontecendo, e Pedro vai com esses soldados até a casa de Cornélio. Ok, Pedro chegou lá, o que aconteceu? Vamos olhar aí, versículo 29, aí do capítulo 10. Versículo 28, Pedro lhes disse para esse grupo de soldados que foram lá: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. E aí Pedro diz: por isso vim, assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: 4 dias atrás, eu estava orando em casa, por volta deste mesmo horário, às 3 horas da tarde, de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas, agora envie mensageiros. E ele conta toda a história para Pedro. Versículo 34, então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel, a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. E aí ele vai explicando, aí dando testemunho. E versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, como nós também, que recebemos o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com ele mais alguns dias. Pedro vem à casa de Cornélio. Ele não era ainda convertido, mas ele era um homem temente a Deus. Deus ouviu as suas orações. Deus mandou Pedro
à casa de Cornélio. Pedro foi lá. Pedro testemunhou a respeito de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Todos se converteram. Cornélio, toda a sua família, seus amigos, os soldados. Aqueles soldados ali, subalternos de Cornélio, eles foram abençoados. Toda a família de Cornélio foi abençoada, tudo por causa da fé e temor a Deus daquele homem ali de família. Agora, de novo, Cornélio, ele era um comandante romano, ele era um centurião. Quantos homens ele tinha que comandar? 100 homens. Será que ele tinha muito trabalho a fazer? Será que ele tinha muitas responsabilidades? Muitas ocupações? Então, Cornélio, ele poderia aí ter todas as desculpas para não dar atenção aos seus filhos. Mas o texto diz que Cornélio era um exemplo. O texto diz que Cornélio era temente a Deus. O texto diz que ele fazia as suas orações continuamente. O texto diz que ele fazia bem ao próximo, que ele dava esmolas. Sua família via isso, seus filhos viam isso, seus soldados viam isso. Então, o que acontece quando um homem é temente a Deus? Deus vai se manifestar na vida da sua família. Deus vai se manifestar na vida dos seus filhos. Deus vai se manifestar na vida dos seus amigos. Deus vai se manifestar na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. A glória de Deus vai se manifestar na nossa família, quando nós somos pais que buscam acertar com a vontade de Deus. Agora, o inimigo, ele quer destruir as famílias, mas nós devemos lutar contra isso. Eduardo e Cassiane, eu sei que esse é o desejo do coração de vocês já expressaram isso. Comprometam-se mais e mais com Deus. Pais que estão me ouvindo, comprometam-se mais e mais com Deus. Avós que estão aqui, comprometam-se mais e mais com Deus. Esse mundo aí fora quer nos envolver aí de tal forma que nós deixamos ou abandonamos aí a nossa responsabilidade de pais. Mas Deus quer que nós sejamos exemplos para os nossos filhos, exemplos piedosos, exemplos positivos. Então nós precisamos prestar atenção nisso, é muito importante. E eu louvo a Deus que eu posso ter essa oportunidade de compartilhar essa mensagem com vocês nesta noite. Pais, nós temos que ter muito temor a Deus. Nós temos que ter muito cuidado para nós não estarmos criando dentro da nossa família um Aminon, que era um estuprador, ou talvez um Absalom, que era um homicida, ou talvez um Adonias, que era um traíra, um usurpador, ou talvez um Roboão, que era um arrogante e que dividiu o reino de Israel. Pais que falham na atenção que deveriam dar aos filhos criam indivíduos sem referência. Pais que falham no exemplo que deveriam dar aos filhos criam possíveis perdedores e fracassados. Pais que falham no seu papel dentro do lar
criam possíveis inimigos. Pais que são tementes a Deus e que cumprem o seu papel no seu lar, eles verão a manifestação da glória de Deus na sua família, na vida dos seus filhos e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Então nós precisamos ser exemplos piedosos na criação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, no acompanhamento dos nossos filhos, no pastoreio dos nossos filhos, porque é dessa forma que nós vamos abençoar a vida deles e a vida de todos aqueles que estiverem ao redor deles. Amém? Queria pedir que você curvasse a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor, reconhecendo a Tua presença entre nós, ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Ela nos instrui, ela fala conosco, e nessa noite, Senhor, nós vimos a importância, Senhor, como pais, de estarmos buscando a Tua vontade, buscando agradar ao Senhor, sermos tementes ao Senhor, andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade. Ó Senhor, isto é tão difícil, especialmente nesses dias de hoje, e nós não podemos fazer isso sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, sem a Tua bênção. Eu peço, Senhor, nos abençoe a todos nós nessa noite. Eu peço a Tua bênção mais uma vez sobre a vida do Eduardo, da Cassiane e do pequeno Levi. Eu peço a Tua bênção sobre todos os pais aqui presentes. Eu peço a Tua bênção sobre todas as famílias. Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Então nós nos rendemos ao Senhor, nos entregamos em Tuas mãos, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua bênção. Nós pedimos todas essas coisas, nos nomes e nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.